Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Bem-vindo à congregação dos deuses, à congregação divina. Obrigado, Senhor, porque Tu nos assentou em lugares celestiais. Vamos louvar, vamos agradecer com essa ciência que Ele nos ensinou, Ele nos mostrou quem somos. Todos juntos. Eu não vim, eu fui trazido, não escolhi, eu fui escolhido, não me elegi, levantando a mão, não aceitei, a me aceitaram, escutei a voz de meu amado, me ensinou, estás morto ao pecado. Eu chorei de pura emoção ao saber que não se perde a salvação. Para aquele que é poderoso para fazer todas as coisas conforme sua vontade. Abba, Pai, ao que me escolheu desde antes de nascer, Seja glória por toda a eternidade. Graças, Papai, pelo privilégio, Papai, de fazer parte dos seus escolhidos. Graças, Papai, por esse evangelho que é o combustível, Papai, para nós reinarmos em vida. Eu não vim, eu fui trazido, não escolhi, eu fui escolhido, não me elegi, levantando a mão, não aceitei, a me aceitaram, escutei a voz de meu amado, me ensinou, estás morto ao pecado. Eu chorei de pura emoção ao saber E não se perde a salvação. e com uma oferta me santificou em lugares celestiais, Me aceitou. com sabedoria oculta me vesti, Preparados para a transformação. e com uma oferta
transformação. Papai, porque somos a tua amada, a tua esposa, ataviada. Vamos agradecê-lo com o seu evangelho que nos ensinou. Olha, abra a boca com gozo, abençoado. Abra a boca com gratidão, abençoado. Certo? Papai. Somos tua amada, tua esposa ataviada, que olha sempre adiante e nunca deixará de amar-te. Com graça e apostolado, somos um povo formado, com justiça e equidade, as nações vamos governar. Desde antes dos séculos me predestinaste, agora eu reino em vida, minha graças a ti, papai. E como não amar-te, se me deste tudo, já não necessito de nada, completo estou em ti. E como não louvar-te, se me educar-te, toda a minha sabedoria provém de ti. E graça, meu Senhor, por todo teu amor, vivo agradecido por tua graça, meu Deus. Assim é. Nos levantamos abençoados. Somos de pé, submetidos. Somos tua amada, tua esposa ataviada, que olha sempre adiante e nunca deixará de amar-te. Com graça e apostolado, somos um povo formado, com justiça e equidade, as nações vamos governar. Desde antes dos séculos me predestinaste, e agora eu reino em vida, e a graças a ti, papai. E como não amar-te, se me deste tudo, já não necessito de nada, completo estou em ti. E como não louvar-te, se me educar-te, toda a minha sabedoria provém de ti. Graça, meu Senhor, por todo teu amor, vivo agradecido por tua graça, meu Deus. Isso é assim, abençoado. Somos felizes, curados, completos nele. Pai. Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Aqui ele esteve em um véu que nos ensinou o seu evangelho, mas o verdadeiro Senhor é Jesus Cristo, o Espírito consumador da nossa fé, nosso Pai na fé. Assim é. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O que mais posso pedir?
tudo já me destes, enriquecido estou, pois até tive herança. Sozinho não estou, porque em família me deixastes. Jamais poderás ir, porque cada um tem seus rostos. Imagem posso ver, somos suas cópias perfeitas, meu Senhor, criados para governar. Em cada um te formaste, meu Senhor, e neles hoje eu posso te olhar. Não vou te embora nem te ausentar-te, meu Senhor, vivendo para sempre me estar, fazendo em mim o querer como fazer. Chega aí! Por tua boa vontade. Eba! Uhul! Graças, papai! Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O que mais posso pedir? Se tudo já me destes, enriquecido estou, pois até tive herança. Sozinho não estou, porque em família me deixastes. Jamais poderás ir, porque em cada um tem seus rostos. A tua imagem eu posso ver. Somos tuas cópias perfeitas, meu Senhor, criados para governar. Alô! Em cada um te formaste, meu Senhor, e neles hoje eu posso te olhar. Não vou te embora nem te ausentar-te, meu Senhor, vivendo para sempre me estar, fazendo em mim o querer que eu vou fazer. Chega aí! Por tua boa vontade. Assim é! Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo. Jesus Cristo é O vivendo pra sempre em mim. Pra sempre. Graças, Senhor, porque temos o privilégio de te louvar como igreja, de te aplaudir, de te exaltar com nossas vozes e instrumentos. Temos tua mente e estamos crescendo em tua graça, porque somos teus filhos, teus eleitos para reinar em vida. O Senhor é o único Deus e Rei grande sobre tudo. Em tuas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. Teu também é o mar, e tuas mãos formaram a terra seca. Graças pela vida maravilhosa e por teu ensino que nos faz reinar. Nossos lábios não se fecharão, para sempre te exaltaremos. Graças por tua graça, Senhor, e ela nos basta para crescermos rumo à transformação de nossos corpos mortais, nossa maior herança. Graças, 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 Senhor.
Chega de religiosidade e zelo sem entendimento. As religiões te fazem imitar o Nazareno por meio de práticas e rituais que não produzem nenhum crescimento espiritual, somente obras religiosas. Pare e pense. Você quer viver em uma religião ou quer conhecer o verdadeiro Evangelho? O apóstolo Paulo afirma que morremos para a lei de Moisés através do corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, para que sejamos de outro Cristo, do que ressuscitou dentre os mortos, então daremos fruto para Deus. É necessário deixar de seguir a Jesus de Nazaré, que morreu para unir-se ao outro Cristo, ressuscitado, que vive para sempre. Jesus de Nazaré entrou para sempre no lugar santíssimo, através de seu sangue derramado, e abriu um novo e vivo caminho, pelo qual devemos seguir. Isso faz mais de 2000 anos. Então, você crê nisso? Ministração da sementeira. Quatro etapas até a colheita. No livro de Marcos, capítulo 4, versos 26 a 29, Jesus declara: assim é o reino de Deus, como quando um homem lança a semente na terra, e dorme e se levanta, de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem que ele saiba como. Porque de si mesma a terra produz o fruto. Primeiro erva, depois espiga, depois grão pleno na espiga. E quando o fruto está maduro, em seguida se mete a foice, porque chegou a colheita. Este contexto nos ensina as etapas do plantio até a colheita. Primeira etapa: lance a semente na terra. Segunda etapa: siga vivendo a vida e não entre em afã, pois a terra fértil tem a sua própria estrutura para fazer o fruto brotar. Terceira etapa: aguarde. O fruto apareceu, mas ainda tem que amadurecer. Quarta etapa: pode colher. O fruto está maduro. Você é um herdeiro de Deus e está diante da terra fértil do Evangelho da Graça, que te dá todo o suporte e estrutura para que sua semente frutifique e proporcione a melhor colheita. Então, lance sua semente e aguarde o tempo determinado para que sua colheita se manifeste. Abba, Pai! Te dou graças, Pai, pois sei que sou tua filha, de um amor infinito. Te exalto em espírito,
te dou graças, Pai, pois sei que estou livre, nascida de semente, e cortível. Agora sei que não estou perdida, porque sei que sou escolhida. Tua palavra de antemão assim me diz. Oh Jesus, Jesus, o mistério revelado, divina luz. Só Jesus, Jesus, quem levou todo o pecado na cruz. E é por isso que eu te amo, sim, Jesus. Te dou graças, Pai, pois sei que estou salva e livre do diabo, filha predestinada. Te dou graças, Pai, por teu conhecimento, por todo entendimento. Sei que em ti estou perfeita, agora sei que não estou perdida, porque sei que hoje reino em vida. Tua palavra de antemão assim me diz. Oh Jesus, Jesus, é o nome que é sobre todo nome. Só Jesus, Senhor Jesus, tudo consumado está naquela cruz. Cristo Jesus, Jesus, é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Com a minha boca confessarei, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos, este é o melhor dia. Nós estivemos em Londrina no sábado passado e ministramos esta mesma palavra que você vai receber agora também. Cristo revelado em Paulo, a pura graça. No estudo Cristo ressuscitado, a fonte de nossa fé, nós introduzimos o fato de que a ressurreição não é apenas um detalhe do Evangelho, mas a base, o coração do Evangelho. E a fé que salva, ela repousa em Cristo viva e glorificada. É uma fé que não morre. Não é uma memória histórica também. A fé não é algo tradicional. A fé tem que ser algo profundo, uma experiência viva em nossos corações. Como você deve conhecer o Cristo ressuscitado? Os primeiros apóstolos o conheceram em carne. Na sua manifestação humana, Jesus de Nazaré. Viveram com ele, viram seus milagres, ouviram suas parábolas e tocaram suas mãos, marcadas após a ressurreição. Mas Paulo não teve essa experiência. O apóstolo Paulo não caminhou com Jesus pela Galileia
Ele conheceu o Senhor de uma forma diferente, depois que ressuscitou. Uma revelação que o derrubou, de fato, e o transformou para sempre. Isso faz toda a diferença porque nos ensina que o Evangelho não depende de memórias humanas ou experiências terrenas, mas de revelação de Cristo ressuscitado. Os apóstolos que tiveram o privilégio, foi uma honra realmente viver com Jesus nos dias de sua carne, e de vê-lo, de aprender com ele as coisas que ele falava, foi bem importante, foi chocante, foi inesquecível. Mas, se queremos permanecer em graça pura, nós precisamos aprender com Paulo a filtrar tudo o que nós cremos, praticamos e ensinamos com o mesmo filtro que ele utilizou. Por isso, nós vamos começar com o primeiro texto que fala exatamente sobre isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. De maneira que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos assim. O ensinamento de que não devemos nos conhecer, nós e os outros abençoados que nos cercam, em carne, é uma coisa importante. Mas mais importante ainda, além de tudo, é entendermos que não devemos conhecer a Cristo em sua manifestação humana. Quando falamos não conhecer, não significa não aceitar o que ele fez. Claro que devemos reconhecer o que ele fez. E isto é garantia para a nossa salvação também. Porém, conhecê-lo no sentido de tentar imitá-lo, no sentido de tentar viver o que ele viveu, isso não é bom para nós. O verso 17 completa este entendimento, dizendo: de modo que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. E nessas coisas velhas que passaram também está incluído, não é? O entendimento de que não devemos imitar a Jesus de Nazaré. Porque ele é uma coisa que já passou, ele é algo que já passou. Ele foi a manifestação humana de Deus? Claro que sim. Ele foi importante? Claro que sim. Mas a sua vida de 33 anos, ela terminou na cruz. Quando ele ressurgiu, ele já não era mais Jesus de Nazaré, ele era o próprio Cristo, em toda a sua glória, ressuscitado. Escrevendo aos Gálatas, Paulo afirmou, e só concluindo o final do verso 17 que nós lemos: as coisas velhas passaram, eis aqui, todas são feitas novas. E é sobre essas coisas novas, referindo-nos ao Cristo ressuscitado, que nós vamos a Gálatas, capítulo 1, versos 11 e 12. O evangelho que vos anunciei não é segundo homem, pois não o recebi nem aprendi de homem algum, senão por revelação de Jesus Cristo. Então Paulo está reafirmando que a experiência dele e a revelação que ele recebeu não foi a mesma revelação e as informações que Jesus veio trazer aos discípulos quando estava em carne. Paulo recebeu a revelação do próprio Cristo, ressuscitado. O evangelho que ele veio anunciar era o evangelho do próprio Senhor depois da cruz. Então, o evangelho puro não se baseia em memórias, voltamos a repetir, não é? Imitações de Jesus em carne não nos interessam, mas a revelação de Cristo ressuscitado é o que transforma o crente em uma nova criatura. Então, Cristo ressuscitado é o filtro e a base do evangelho da graça. Tudo que não acontece através dessa revelação, Cristo ressuscitado, ou seja, tradições, obras humanas, legalismos ou até filosofias humanas, tudo isso só vai desviar a nossa atenção da pureza da graça que está em Cristo. Vamos desenvolver esse entendimento doutrinário a partir de agora com o capítulo número 1 desse tema de hoje, ou com o tópico número 1. Conheça Jesus em carne versus conheça o Cristo ressuscitado.
Os discípulos que caminharam com Jesus na carne, eles viveram um privilégio único, fantástico, exclusivo. Eles viram realmente o Mestre chorar por Lázaro, viram o Mestre se emocionar, viram o Mestre se cansar no caminho e descansar, viram ele multiplicar os pães, repreender os fariseus e curar doentes. Tudo isso foi real e poderoso. Mas também, muitas vezes, essa proximidade que eles tiveram com Jesus de Nazaré os limitava a entender o verdadeiro propósito dele nesta terra. Às vezes, esses discípulos não podiam ver além do homem que estava na frente deles. Era difícil para eles entender que naquele homem que estava diante deles estava, na verdade, o Filho eterno de Deus. Paulo, por outro lado, nunca o conheceu assim, e isso foi muito melhor no sentido do que ele teria que fazer de cumprir sua missão. Seu primeiro encontro com Cristo não foi com um homem cansado, nem em um barco ou em um pregador em uma montanha. Foi com o Senhor glorificado, que o derrubou no caminho para Damasco. Uma luz envolveu Paulo, uma voz o confrontou e sua vida mudou para sempre a partir daí. É por isso que Paulo pôde dizer com autoridade: embora tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos assim. Ou seja, a etapa de saber a respeito dele como um homem já ficou para trás. Agora o conhecemos na ressurreição, em glória, no Espírito, e é isso que nos interessa. O ponto 2 vai tratar exatamente, rapidamente, do perigo de imitar Cristo na carne. É perigoso imitar Jesus na carne? Pode ser. Imitar a Jesus na carne pode até parecer correto, mas pode nos levar a um caminho errado, porque se tentarmos imitá-lo apenas como um homem, corremos o risco de cair no legalismo no qual ele veio submetido, porque Jesus veio debaixo da lei de Moisés. Podemos cair também no moralismo. Muitos acham que Jesus foi um grande mestre, um grande homem e só. Ou até mesmo no esforço humano de tentar imitá-lo com a nossa carne, com as nossas forças pessoais. Nós podemos sim imitar a Jesus em muitas coisas. Jesus foi um homem paciente. Então devemos imitá-lo sim em sua paciência, em sua perseverança, em sua obediência, em seu caráter. Mas a partir de nossa carne, tentar fazer isso com a carne, com esforço humano, isso se tornará um sistema de obras. Queremos parecer com ele através de nossa força, isso não vai dar certo para nós, porque vamos acabar frustrados ou orgulhosos, achando que que temos o mérito de conquistar aquilo porque nós é que estamos fazendo. Foi exatamente o que aconteceu com muitos judaizantes, que tentaram combinar Cristo com a lei, como se o evangelho dependesse de copiar os comportamentos humanos. O evangelho puro não consiste em imitar um Jesus histórico na carne. Consiste em receber a vida do Cristo ressuscitado dentro de nós. Cristo em vós, disse Paulo, esperança de glorificação. Paulo entendeu isso tão claro que ele escreveu: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. É verdade. Por isso, o ponto 3 vai nos levar a um aprofundamento daquilo que nós estamos falando neste tema, Cristo revelado em Paulo, a pura graça. A revelação do Cristo ressuscitado como o fundamento da graça. O evangelho que Paulo pregou não foi um resumo de histórias, nem uma compilação de lembranças dos outros apóstolos. O sistema religioso gosta muito disso, de falar dos 4 livros históricos, se referindo a eles como evangelhos que não são, Mateus, Marcos, Lucas e João, contando narrativas, histórias da vida de Jesus nos dias de sua carne.
Paulo recebeu a revelação do verdadeiro evangelho diretamente do Senhor. E ele diz isso: não o recebi nem o aprendi com nenhum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Isso libertou Paulo de filtros humanos. Sua mensagem não dependia de tradições, nem de costumes judaicos ou filosofias gregas, a ponto de quando ele esteve na Grécia, mais precisamente em Atenas, lá ele se referiu e viu os ídolos gregos, e ele disse: eu vou apresentar a vocês o Deus desconhecido, o Deus que os gregos não conheciam, que era um Deus espiritual, o próprio Cristo ressuscitado. Paulo estava focado somente em uma coisa: Cristo crucificado e ressuscitado. É por isso que ele podia dizer firmemente o que está lá em 1 Coríntios 2:2. Não me propus saber nada além de Jesus Cristo e a este crucificado, ou seja, depois da cruz. E aí está a chave para nós hoje também. Quando acrescentamos tradições humanas, quando nos deixamos ser arrastados por filosofias humanas, e o mundo está cheio dessas filosofias hoje, especialmente nesta etapa de internet que nós vivemos, quando confundimos o evangelho com métodos, perdemos a pureza da graça. O filtro de Paulo nos lembra que tudo deve passar por Cristo ressuscitado. Tudo é tudo. Por isso, no ponto 4 que nós vamos entrar agora, nós vamos explicar como é que Paulo lia as Escrituras à luz de Cristo. E é importante você entender que Paulo não tinha o Evangelho nas suas mãos. Ele era o Evangelho. Ele estava ali em cada dia, em cada congregação que ele fundava, que ele estabelecia, em cada ensinamento que ele apresentava, ali estava nascendo o Evangelho da Graça. Então o que Paulo usava era as Escrituras. E o que eram as Escrituras? Tudo que estava ali disponível, desde Gênesis até Malaquias. E quando Paulo se referia às Escrituras, ele não estava se referindo ao Novo Testamento, que ainda não existia então, mas à lei, aos profetas e aos salmos. Mas, quando Paulo perseguia os cristãos, ele pegava essas Escrituras para ir contra os cristãos. Ele usava as regras, os mandamentos e os argumentos das Escrituras para perseguir a igreja. Após a revelação que ele recebeu diretamente de Cristo ressuscitado, ele passou a ver tudo à luz de Cristo. Ele passou a ver que as Escrituras apontavam para Cristo, porque o próprio Jesus havia dado essa chave em Lucas 24, 44 a 45, está aí na sua tela. Era necessário que tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, disse Jesus, nos profetas e nos salmos, fosse cumprido. E então lhes abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Paulo entendeu perfeitamente esse mesmo entendimento, e assim ele nos ensinou a ler, não procurando por letras mortas, senão a vida em Cristo. O ponto 5, então, vamos aplicar o filtro de Cristo à nossa vida. E como é que nós aplicamos esse filtro hoje? Quando enfrentamos ensinamentos, nos perguntamos: este ensinamento me leva a confiar em Cristo ressuscitado ou em minhas próprias forças? Quando vivemos a vida cristã, nos examinamos e perguntamos a nós mesmos: estamos descansando sobre o que Cristo já fez ou naquilo que eu ainda tento fazer? Quando lemos a Bíblia, discernimos: estou vendo Cristo nessas páginas ou estou permanecendo em mandamentos externos? Filtrar tudo através de Cristo é como usar uma lente limpa. Sem o filtro de Cristo, vemos tudo distorcido. Com ele, tudo requer clareza. Finalmente, no ponto 6, que é o desfecho do nosso estudo nesta hora, vamos apresentar a você os frutos de viver na graça pura, ou o que a graça pura produz quando você vive nela.
Primeiro, deixamos de carregar pesos do legalismo, porque entendemos que já somos aceitos em Cristo. Quer dizer isso? Quando você vive a graça pura, você passa a deixar de lado aquela obrigação de viver debaixo de mandamentos humanos. Você não tem mais aquela consciência de pecado que você tem quando está no sistema religioso. Quando você está no sistema, você tem que fazer e viver obras religiosas para alcançar o favor de Deus. Não é? Como, por exemplo, vigílias, jejuns, orações longas pedindo perdão pelos seus pecados. E quando você está na graça, você sabe que você não tem mais nada disso, porque Cristo já te aceitou como você é, perfeito e completo. Outra coisa, a sua fé em graça se torna simples, porque não depende de fórmulas ou tradições, mas do próprio Cristo. Passamos a andar em liberdade porque descobrimos que o Evangelho não é uma cadeia de obras, mas a vida de Cristo em nós. E a verdadeira liberdade é você se desfazer das obrigatoriedades da religião. A religião pesa sobre os seus ombros. Quando você está na graça, você não vive em religião, você vive na liberdade gloriosa do Cristo que ressuscitou. E Ele te ensina isso. E, finalmente, quando você vive os frutos da graça, você percebe que o seu relacionamento com Deus se torna íntimo, porque você passa a conhecer a Cristo no Espírito e não como uma figura distante do passado. Então, o filho encontra o pai na graça, não é? E quando ele encontra o pai, ele descobre, este filho descobre, cada um de nós descobrimos que nós temos acesso livre ao Senhor. Nós sabemos, passamos a entender que Cristo vive presente em nós, e não aquele Cristo apenas da carne que viveu 33 anos e depois se foi. Absolutamente. Conclusão, então. Viver a graça pura significa retornar ao Cristo que Paulo conheceu. Não é um mestre humano admirável, como muitas pessoas pensam. Muitos religiosos, fora do cristianismo ou até dentro do cristianismo, pensam que Jesus é alguém que tem que ser imitado na carne porque ele foi uma pessoa muito importante. Não, Jesus não foi simplesmente uma pessoa importante. Jesus é o Cristo ressuscitado. Ele é o Cristo glorificado que vive em nós. Então, viver a graça pura significa viver o Cristo que Paulo apresenta. Essa é a essência do Evangelho. E quando filtramos tudo através de Cristo, a vida cristã é simplificada. A cruz e a ressurreição se tornam coisas suficientes, você não precisa de mais nada. Você não precisa de ornamentos humanos, você não precisa de badulaques, de coisas que você carrega nas bolsas para simbolizar o Cristo ressuscitado. Não precisa de cruzes, não precisa de anéis, não precisa de patuás. Você vive o Cristo espiritual que está dentro de você. Como Paulo disse, já não o conhecemos assim, em carne. Já não o vemos somente em carne, mas em espírito. E a partir daí, somos novas criaturas e tudo é feito novo. Algumas perguntinhas para você refletir e pensar ao final deste estudo. Estou conhecendo a Cristo somente como um personagem histórico ou como o Senhor ressuscitado e glorificado? Se a sua opção é a segunda, então o Cristo verdadeiro está nas cartas de Paulo, o Evangelho depois da cruz. Segunda pergunta, segunda reflexão para nós pensarmos. Eu imito Jesus da carne ou eu vivo na vida do Espírito que me foi dada na graça? Bem importante. E a terceira pergunta, terceira reflexão. Que tradições, obras ou filosofias eu preciso filtrar para retornar à pura graça, se você saiu da graça pura? E como eu posso ler as Escrituras para ver Cristo em cada página da Bíblia? É interessante que, quando nós olhamos ou vamos até o Velho Testamento, que nós chamamos, hoje, tendo a mente de Cristo ativada, nós podemos ver de Gênesis a Apocalipse o próprio Cristo manifestado em cada um de nós. Cristo está presente
em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nos profetas, nos salmos. Em toda parte está presente Cristo. Não apenas no próprio Evangelho de Cristo, ressuscitado, que vai de Romanos a Hebreus, mas Cristo está em toda a Bíblia. Cristo é o centro de toda a Bíblia. E é isso que é importante você entender. É por isso que a Bíblia não é um livro qualquer, ou uma compilação de livros criados, escritos por homens, como muitos dizem por aí hoje em dia. Não. A Bíblia é o compêndio, é o conjunto de livros que foram escritos ao longo de milênios, com a finalidade de apresentar o Cristo ressuscitado, que está no Evangelho da Graça. E com esse entendimento, nós encerramos esta participação, este momento de reflexão, de apresentação desta palavra linda, que não apenas é bonita, mas que renova a nossa mente a cada dia. E eu te convido para a próxima oportunidade, declarando a melhor semana, o melhor dia vivido a cada dia com intensidade no Espírito da Graça. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até a próxima oportunidade. Cristo vive em nós e por isso nós somos um povo especial. Água, Pai. Somos um povo especial que nunca na terra se viu. Somos amada de Deus, deuses escolhidos. Somos um povo especial que nunca na terra se viu. Somos amada de Deus, deuses escolhidos. Eu sei muito bem que Ele vive em nós. Ele nos prometeu que se formaria em seu povo. Eu sei muito bem que Ele vive em nós. Ele nos prometeu que se formaria em seu povo. O tempo se cumpriu já, é a única verdade. Sua mente já está em mim. Somos seus herdeiros. A trombeta está soando já, é a última reforma. Sua mente já está em mim. Somos seu selo no mundo. Eu sei muito bem que Ele vive em nós. Ele nos prometeu que se formaria em seu povo. Eu sei muito bem que Ele vive em nós. Ele nos prometeu que se formaria em seu povo, que se formaria em seu povo, que se formaria em seu povo. Assim é. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store.
No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.